Olá, vamos dar sequência a mais um shot. Esse vai ser de direito do trabalho, tá? E esse vai ser para você que está com dificuldade para gravar as regras relacionadas a adicional noturno, tá? Como que vai funcionar para diferentes trabalhadores, né, tipos de trabalhadores, o adicional noturno. Então, eu criei um macete para eu gravar e vou compartilhar com vocês. Mas antes tem que ter uma historiazinha, uma caracterização para poder gravar, para fazer sentido o macete. Primeiro é só você pensar o seguinte: a pessoa que trabalha no período noturno, ou seja, aquele terceirão, ou trabalhar no terceirão é difícil, é pesado. Tanto é que existe o adicional noturno justamente porque o corpo não está habituado a isso não. É um horário anormal para se trabalhar. Então a gente pode falar que o quê? Caracterizar trabalhar nesse período como difícil, pesado, cansativo. Trabalhar nesse período é pauleira. É isso mesmo. Trabalhar nesse período noturno, no terceirão, é pauleira. Não esquece isso. E o que tem a ver? Trabalhar nesse período é pauleira. Porque você vai gravar pau, pauleira, pau. Pecuária, agricultura e urbano. Então, o trabalhador que trabalha na pecuária, o trabalhador da agricultura e o trabalhador urbano. Por que tem que gravar isso? Porque são diferentes horários e diferentes adicionais, tá? Mas hoje você não vai esquecer isso mais, eu espero. Então, olha só. Pecuária. Qual que é o período compreendido para o trabalhador da pecuária, que é considerado noturno? É de 20 às 4, ok? Então, de 20 às 4 é o período considerado noturno para a pecuária. Agricultura é de 21 horas às 5, certo? Então, por isso que tem que ser a sequência, de 20 às 21, de 5 às 4. Já aumentou aqui e aqui. Então, de 21 às 5 é o período considerado noturno para quem trabalha na agricultura. E o urbano é de 22 horas às 5 horas. Só esse aqui que vai manter, ó. Então tem que ficar atento a isso. Então, 20, 21, 22, 4, 5, 5. Pau. Então, trabalhar à noite, no terceirão, é pauleira. Pauleira, pau, pecuária, agricultura e urbano. 20 às 4, 21 às 5 e 22 às 5. Certo? Bacana, né? Agora vamos falar um pouquinho de legislação. Gravado os horários, vamos falar de lei um pouco. O adicional noturno, a base dele está lá no artigo 7º, inciso 9º da Constituição Federal. Tá? Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui para a gente... remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. É isso que a Constituição fala, que o salário, a remuneração de quem trabalha no terceirão, no período noturno, tem que ser superior a quem trabalha no diurno. E agora, superior a quanto? O que nós vamos encontrar é o adicional para o rural, que é o pecuária e agricultura, é de 25% a mais. E o do urbano é 20% a mais, certo? Então, pecuária e agricultura, 25% o adicional noturno. E o urbano, 20%. E onde que a gente vai encontrar isso? No caso do rural, nós vamos encontrar no artigo 7º da Lei 5.889 de 73, que é a lei do rural, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui pra gente ver.
artigo 7º, tá? Para os efeitos dessa lei, considera-se trabalho noturno o executado entre 21 horas e as 5 horas do dia seguinte na lavoura, ou seja, agricultura, né? Senão, se eu for lavoura aqui, não vai dar certo o macete. Então, agricultura, lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 do outro, do dia seguinte, na pecuária, certo? Parágrafo único. Todo trabalho noturno será acrescido de 25% sobre a remuneração normal. Então, ó, o adicional para o rural é de 25%. Artigo 7º da Lei do Rural. E o urbano? Bom, o urbano é o seguinte, ele vai ser de 20%. E aonde que está isso? Artigo 73 da CLT, tá? Que vai estar escrito: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá o acréscimo de 20%. Pelo menos, no mínimo, ou seja, pode ser mais? Pode, depende do empregador, do contrato de trabalho, sobre a hora diurna, ok? Agora, isso aqui, ó, é o seguinte, no caso do trabalhador rural, a 1 hora de trabalho no período noturno equivale a 60 minutos mesmo, tá? 1 hora, 60 minutos. No caso do urbano, vai ser 1 hora equivale a 52 minutos e 30 segundos, tá? Então, 1 hora no trabalho noturno equivale a 52 minutos e 30 segundos. Aqui, falando sobre isso, ainda vai estar lá no artigo 7º da Lei do Rural, e essa aqui também vai estar aqui no artigo 73, parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para efeitos desse artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 do dia seguinte. Bacana? Então, esse aqui, ó, é a base, tá? É a nossa referência para adicional noturno, ok? Agora nós vamos ver as outras partes da lei que está relacionada a esse trabalho noturno. Vamos lá para a súmula 60 do TST. O que ela vai falar? Essa é uma das súmulas mais importantes em relação ao trabalho noturno, adicional noturno. Vamos lá. Adicional noturno, integração do salário e prorrogação em horário diurno. Item 1. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Ok? Item 2. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Ou seja, vamos supor que o cara começou a trabalhar dentro desse período noturno e foi até às 6, 7 horas. Essa 1 hora ou 2 horas, além do período compreendido como noturno, é devido ao adicional mínimo de 20%. Ok? Ou no caso do rural também. Então, o adicional noturno pago com habitualidade vai integrar o salário, constituindo a remuneração, e como vai constituir a remuneração, ele vai ter reflexo no 13º, férias, FGTS, repouso semanal remunerado e aviso prévio, ok? Então, o adicional noturno vai refletir em todas essas parcelas aqui, ok? Agora, rapidinho, porque esse shot está ficando imenso, mas eu não poderia deixar de falar. Eu vou falar aqui, vou passar algumas referências
pausem o vídeo, anotem, porque ficou muito bacana esse esquema, tá? São a legislação relacionada a adicional noturno. Ficou muito legal. Então, ó, eu vou pincelar e vocês vão procurar isso aí, ok? Ó, agarrado com a lei aí, hein? Observações. O artigo 404 da CLT e o artigo 8º da Lei do Rural vai falar da vedação de trabalho noturno ao menor. Isso aqui também está na Constituição Federal, no artigo 7º, tá? Mas aqui, ó, em termos de CLT, lá fácil você acha, no artigo 7º da Constituição. Mas em termos de CLT e trabalhador rural, nós vamos achar nesses artigos aqui, ó, no 404 CLT e o 8º da Lei do Rural. Vedação de trabalho noturno ao menor, que é quem? Menor de 18 anos, ok? A OJ 60, item 1 da SDI 1 do TST vai falar do caso do portuário. Essa súmula é bacana, tá? Por quê? Porque o portuário vai ser uma exceção dentro daquelas regras que nós vimos, do Paulo lá. Porque o período noturno compreendido do portuário vai ser de 19 horas até as 7 horas do dia seguinte, tá? É isso que essa súmula vai falar. E que a 1 hora do período noturno equivale a 60 minutos mesmo, ok? Então, é um período grande, considerado período noturno para o caso do portuário. A súmula 140 vai falar do vigia, que que ele tem direito ao adicional noturno. Estou aqui pertinho, vou aproveitar e vou ler rapidinho. É assegurado ao vigia, sujeito ao trabalho noturno, o direito ao respectivo adicional. Vigia garantido. E essa súmula 112, vamos falar dela, tá? Que vai falar do caso dos petroleiros, súmula 112 do TST. O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, ou seja, tudo que é relacionado a petróleo. É regulado pela Lei 5.811, de 11 de dezembro de 72. Não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, previsto no artigo 73, parágrafo 2º da CLT. Então, no caso dos petroleiros, 1 hora equivale a 60 minutos. No caso do petroleiro, não é aquela redução igual tem para o urbano, de 52 minutos e 30 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos. Tá? Então, ficar atento com essas observações aqui, tá? Essa aqui, então, e essa é muito legal. Súmula 265 do TST. O que ele vai falar, essa súmula? Que a pessoa que está trabalhando no período noturno, se ela é transferida para o período diurno, ela vai perder o adicional. Vamos fazer um X vermelho aqui, porque eu não fiz não, ó, ok? Ela perde o adicional, porque o salário, o adicional noturno, ele é chamado de salário condição, tá? Porque é prejudicial à saúde da pessoa, do empregado trabalhar no período noturno. Então, quando ele passa para o diurno, que é uma situação mais benéfica, tá? Ah, mas o cara vai perder o adicional, mas a vida dele vai voltar ao normal, tá? Para o organismo dele é mais benéfico. Então, ele perde adicional. Não há o que se falar em direito adquirido em se tratando de adicional noturno, tá? Porque é um salário condição, chamado de salário condição. Enquanto ele está nessa situação que ele recebe adicional, saiu, ele perde. Agora, só uma observação. Se a pessoa está no diurno e ela é transferida para o noturno, aí já é uma complicação. Isso aí já é prejudicial. A não ser que esteja abrangido no contrato de trabalho, que é o caso, por exemplo, dos trabalhadores da Fiat,
que é aquela coisa de revezamento, isso é outra coisa, tá? Isso é assunto até para outro shot. Mas sair do diurno e ir para o noturno não é bom para o empregado, não. Então aí já vai ter problema, tá? Não é permitido, porque é uma situação desvantajosa para o empregado, mesmo que ele receba adicional. É tranquilo isso aqui? Então depois você dá uma olhadinha nessa súmula aqui, 265. Outra parte interessante, OJ 388, DSD1 do TST. Vamos dar uma olhadinha nela lá, porque vai falar da jornada 12 por 36. Olha só, OJ 388. Tá lá na frente. O que vai falar essa OJ? O empregado submetido à jornada 12 horas de trabalho por 36 de descanso, geralmente é a área da saúde, né? Que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã, tá? Então tem um pouco a ver com o que a gente tinha falado, que é a extensão, que está lá no artigo 73 da CLT, tá? A pessoa trabalha 12 por 36. Se ela pegou de 22 horas, que é o início do período noturno, mas aí esse período ultrapassou as 5 horas, essas horas que ela ultrapassou é direito o adicional noturno, tá? Tá lá nessa OJ. Muito importante também. E para finalizar, eu vou citar apenas súmulas do STF, porque essas súmulas do STF, na verdade, vai retomar essas coisas que nós falamos, vai ratificar o que a gente acabou de falar. Então, anota e dê uma olhada. Súmula 213, súmula 214, súmula 313, súmula e súmula 402, todas do STF, tá? Eles vão falar um pouco, vai confirmar tudo isso que a gente já falou, né, em outras súmulas do STF, do TST, ok? Então, ó, tá aí o quadro, o shot imenso, mas eu quis abranger tudo relacionado a adicional noturno, tá? Tirar uma foto aqui do quadrinho. Opa! Ok? É para fixar, faz pecuária de uma cor, agricultura de outra, urbano de outra, de forma que você consiga relacionar a cor com quem é pecuária, agricultura e urbana, igual como eu faço, tá? E as súmulas e OJs importantíssimas para esse assunto, ok? É para acabar com o adicional noturno, é para acabar com qualquer dúvida, tá? Adicional noturno, trabalhar no terceirão é pauleira. Falou? Um abraço e até mais.